história, unir os fragmentos, né? As memórias esquecidas, às vezes não faladas, não badaladas, os heróis anônimos, homens e mulheres de Deus que deixaram rastros belíssimos, um exemplo de vida que marca a nossa vida e que certamente é referência para nós. Então, o centenário tem tido essa importância de resgatar a memória de importantes personagens da nossa história, e essas pessoas certamente inspiram muito a nossa fé, porque viveram uma fé e uma espiritualidade num tempo difícil, um tempo que a igreja ainda não tinha uma plena liberdade da propagação do evangelho como tem hoje, um tempo em que as dificuldades, as limitações de infraestrutura eram terríveis, estradas difíceis, a locomoção nem se fala, as viagens que hoje duram 3, 4 horas, duravam meses, semanas. Então, homens e mulheres que deixaram um legado, e não podemos deixar de falar desses homens e dessas mulheres que certamente inspiram nossa fé e nos edificam. E a importância do programa Hora do Centenário é exatamente enfocar esses homens e essas mulheres, trazer à nossa memória a biografia dessas pessoas. E para sempre nos informar sobre esses homens e essas mulheres, tem participado conosco o nosso irmão pesquisador Carlos Castro, um servo de Deus que tem se dedicado ao estudo do pentecostalismo cearense, e nós temos a alegria de tê-lo novamente aqui em nossos estúdios. Eu estou feliz, irmão Carlos, porque eu sei que Deus tem grandes bênçãos para nós esta manhã. Por favor, dirija a sua saudação aos nossos ouvintes. É um prazer tê-lo conosco novamente. Isso é glorioso. Isso é um momento importante que o coração pulsa forte quando a gente se dirige aqui para o estúdio, até porque a gente tem a oportunidade, a felicidade de fazer esse belo resgate que é a história do centenário das Assembleias de Deus no Ceará. Falar desses homens, da vida deles, do sofrimento que eles tiveram, das dificuldades daquela época, principalmente, pastor Zeno, da perseguição. Era uma perseguição, era ali ferrenha, era no calcanhar a perseguição, na época em que eles implantaram a semente. Vocês não têm ideia, o agricultor, para começar a plantação, que ele tem que arrancar os tocos, primeiro derriba a mata, depois tem que tocar fogo, depois tem que arrancar os tocos, para depois ir fazer a semente. Então, esses homens e mulheres fizeram exatamente isso. E então, trazer o resgate deles, para mim, é algo assim importante demais. E hoje, a gente vai guardar um pouquinho do bloco também aqui durante a programação, para a gente homenagear um dos maiores pioneiros. A gente teve muitos pioneiros gigantes da nossa história do movimento pentecostal no estado do Ceará. A gente citaria todos esses presidentes que passaram pela estrutura eclesiástica da igreja. Eles foram gigantes nesse trabalho. E hoje, se vivo fosse entre nós, estaria comemorando 79 anos o nosso saudoso pastor Emiliano Ferreira da Costa, o homem do Salmo 23. E muita gente talvez não saiba por que ele é o homem do Salmo 23. Eu tenho como expressar para vocês que é mais, como demora muito, é só uma saudação, então vocês já fiquem na expectativa, porque o pastor Emiliano hoje vai me ajudar na questão de repassar a história do movimento pentecostal para vocês. Então vocês vão ouvir na voz de pastor Emiliano Ferreira da Costa um pouco da história do nosso centenário das Assembleias de Deus no estado do Ceará, que na época ele comemorou os 50 anos da Assembleia de Deus Tempo Central em Fortaleza, isso em 7 de setembro de 1979. Então essa é a primeira saudação aí. Maravilha, você pode nos ligar, 3031-0973, 3031-0974. A irmã Paulinha está ali para atendê-lo. Se você tem uma pergunta a fazer, por favor, não deixe de nos ligar. Será um enorme prazer atender você. Você pode também nos ouvir, até nos assistir pelo nosso site www.adtemplocentral.com. Aqui está nos ajudando também o nosso irmão Ademar, quem prestamos nossos agradecimentos. Que Deus abençoe. Continue conosco e vamos de louvor. Daqui a pouco nós voltamos. São 11 horas e 7 minutos na Grande Fortaleza. Assembleia de Deus, Templo Central, rumo ao centenário. Maravilha. Então é o seguinte,
hoje a gente vai partir de 1914, dá certinho essa matéria que a gente vê, que vai entrar no pastor Mineirão. Vamos já começar falando e aí introduzindo ele, né? Aí depois a gente retoma. O pastor vai vir 11h30 e ele vai também falar um pouco do pastor Elivinho. Ou então a gente poderia até deixar para colocar, não sei. Não, vamos colocar ele para a gente ir falando do início. Aí quando o pastor, porque não sabe se ele vem mesmo, pode entrar. É verdade. Pode esperar. Algum imprevisto e aí ele não vem, então. Vou colocar essa pastor. É verdade. O pessoal tem baixado muito essa música, tem não? Muito. Rapaz, o meu portal está explodindo. As matérias que eu estou colocando Tá do compartilhando. portal, não é do meu Face. Voz do deserto. É, Voz de Deserto. Porque eu botei um vídeo do pastor Emiliano, tá com não, do pastor, da história da igreja que eu fiz. Antes de ontem, já estava com bem 1.200 pessoas já clicaram para ver. Eu pensei que o pessoal entra mesmo, né? Esse do portal aí, esse Face do portal, ele tá bombando. E ele vai crescer muito, porque agora a gente vai trabalhar sobre o centenário dele. São Josemias, né, João? É. Legal ficou com as crianças. Você já escutou já as crianças cantando? Engraçado, tá legal. Agora o centenário, aquele hino, a Assembleia de Deus do Brasil chegou com aquela a irmã Vitor, você não tem nem não, né? Guilmar Vitor, né? Guilmar Vitor. Temos. É porque você coloca mais com aquela senhora lá, não sei se você... Vanessa Bordieri. Mas com o Guilmar Vitor ele é mais original. O que é que a gente prioriza na realidade assim? Algumas pessoas reclamam, até o pastor uma vez estava conversando com a gente, chamou a atenção assim. Eu falei, mano, não adianta a gente colocar na rádio esse Louvores Inesquecíveis. Não tem condição de a gente colocar na rádio uma canção do Auro Tito de 91, 92 com qualidade zero. Porque nem sempre a gente consegue com qualidade. Uma boa qualidade. Então assim, a gente tem rádio que coloca de qualquer jeito, chiado, negócio. É interessante pra rádio, na realidade. E a gente está tentando resgatar, pegando algumas. Tem gente que conserva muitos arranjos. Ontem eu tive lá no Grupo Logos e maravilhado. Onde é? Lá no AD de Maracanã. Eles estavam lá. Quase eu fiquei maravilhado. São os mesmos ainda, né? Na realidade mudou só os instrumentistas, né? O Paulo César continua, porque na realidade não dá mesmo. Esse projeto deles ali. Eles estavam tão perto de mim, eu nunca fui ouvido lá em São José dos Campos ali. Mas ele trouxe uma mensagem sobre vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um negócio extraordinário, assim, a visão dele assim. Então, agora a gente entra com. Vocês vão entrar, comentar e a gente solta a mensagem. Fala um pouco da história do especialismo, né? Espero que ano Programa A Hora do Centenário, com o pastor Osiris Gomes. Participação do historiador Carlos Castro. Passou uma vinheta lá da Juliana Montezeu? Agora não, só se mandou meu e-mail. Ou não? Estamos de volta e conforme o nosso irmão Carlos Castro já tinha mencionado, é uma grande alegria fazermos menção da figura pastor Emiliano Ferreira da Costa. E o irmão Carlos trouxe aqui uma obra primorosa, um áudio do pastor Emiliano falando da história da Assembleia de Deus, do pentecostalismo. E nós vamos iniciar esse segundo bloco que discutiremos o tema 1914, que é o momento inicial. Só situando um pouquinho no nosso percurso aqui, na semana passada nós falamos um pouco de uma espécie de proto-pentecostalismo, que foi as igrejas protestantes, que delas, né, se tornaram uma Assembleia de Deus, igrejas pentecostais. Então a gente discutiu um pouco como é que se deu essa transição, né, do presbiterianismo ao pentecostalismo. E hoje nós vamos entrar, propriamente dito, no ano de 1914, que foi o ano que a Assembleia de Deus foi fundada aqui no Ceará. E nós não poderíamos deixar de ouvir
pessoa tão importante na história da Assembleia de Deus e que deixa aqui a sua mensagem sobre essa história. A gente vai ouvir um pouco, logo na volta o irmão Carlos vai falar um pouco desse áudio e também da figura do nosso pastor Emiliano Ferreira da Costa. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ceará foi fundada aos 20 dias do mês de julho de 1914, na Fazenda Alagoinha, município de Itapajé, pelo esforçado pastor Adriano de Almeida Nobre, cearense, nascido em Pacatuba no ano de 1883 e falecido no Rio de Janeiro em 1931. Em Fortaleza, a partir de 1922, foram dirigidos cultos nos bairros de São João do Tauape e Cocó. Porém, a organização oficial da igreja verificou-se no dia 7 de setembro de 1929, tendo sua primeira sede a Rua Santa Terezinha, 146, no Arraial Moura Brasil, sendo seu primeiro pastor o irmão Antônio Rego Barros, enviado da igreja em Belém do Pará. No dia 6 de outubro de 1931, referido pastor transmitiu o pastorado da igreja ao irmão Julião Silva, o qual, por sua vez, no dia 1º de maio de 1932, foi substituído pelo pastor José Teixeira Rego, contando a nova igreja apenas 42 membros e alguns congregados. José Teixeira Rego era homem de alta visão espiritual e preparado por Deus para tão importante missão. O trabalho florescia maravilhosamente, tornando-se necessário mudar o local de culto para o bairro do Benfica, onde funcionou em salão alugado até o dia 13 de setembro de 1935, quando foi transferido para a Rua Tereza Cristina, 673, prédio que em 1936 foi comprado para a igreja pela importância de 25 contos de réis. Em 1941, o velho galpão foi demolido e no dia 1º de maio de 1942 foi inaugurado o primeiro templo central, sendo motivo de grande alegria e regozijo espiritual para todo o povo de Deus. Com o crescimento do trabalho, tornou-se absolutamente necessária a construção de um grande e majestoso templo, cuja inauguração verificou-se na tarde do dia 7 de setembro de 1957, tornando-se até então o maior acontecimento registrado na história do povo pentecostal do Ceará. O pastor José Teixeira Rego, após longo e profícuo pastorado, foi chamado a estar com o Senhor no dia 5 de dezembro de 1960, sendo substituído pelo pastor Armando Chaves Cohen, que aqui esteve até o dia 7 de fevereiro de 1962, data em que transmitiu o cargo ao pastor Emiliano Ferreira da Costa. A Igreja Assembleia de Deus em Fortaleza conta atualmente com 12.800 membros, devidamente arrolados, 70 congregações e subcongregações, assistidas por 3 pastores, 6 evangelistas, 13 presbíteros, 125 diáconos e 500 auxiliares da palavra, que dirigem pelo rodízio 200 cultos por semana. Funciona 72 escolas dominicais, com 500 professores, 6.500 alunos, e mantém trabalho de círculo de oração e organização das irmãs voluntárias em todas as congregações, como também a Associação Filantrópica Evangélica, reconhecida de utilidade pública, um programa radiofônico semanal, campanha de evangelização, escolas primárias e centros sociais. Quanto ao trabalho no interior, encontra-se em plena prosperidade. 142 pastores e evangelistas ganhando almas para o engrandecimento do reino de Deus. Ao nosso Deus, Pai, toda glória, honra e louvor. Amém. Que emocionante ouvir a voz, os relatos de um grande homem de Deus. Eu sou assembleano de berço, filho de assembleano, e cresci
com pastores dentro da minha casa falando do pastor Emiliano Ferreira da Costa. Eu estou muito feliz com essa oportunidade de ouvir o pastor Emiliano falar dessa história tão linda e tão importante. Irmão Carlos, essa obra primorosa, como é que o senhor conseguiu? Obrigado por compartilhar conosco. Pois isso aí é coisa, a gente se emociona porque o pastor Emiliano, ele merecia muitos programas para a gente falar só dele. A gente vai chegar lá. Sim. A gente vai vindo a partir de 1914 até a gente chegar no pastor Emiliano. Então o pastor Emiliano, a história do pastor Emiliano é algo assim tremendo. O pastor Emiliano, a primeira vez que ele veio ao Ceará foi na cerca de 1932. Ele veio trabalhar na época em que estava se construindo a BR-222. E lá na localidade de Catuana, o nosso pastor, inclusive a gente tem aqui o filho dele, aqui, ó, a voz dele, vem aqui, rapaz, é a voz dele, é a estrutura óssea do pastor Emiliano Ferreira da Costa, o Zi Ferreira da Costa, né? E por exemplo, o grande pioneirismo de Emiliano Ferreira da Costa, a gente fica assim, impressionado com a forma como ele se conduziu como um ministro do Evangelho. Mas como eu havia falado antes, em 1932 ele veio para o Ceará, ainda com 17 anos de idade, um jovem, e ele veio trabalhar na BR-222, na construção da BR-222, e ali ele teve tifoide, uma doença triste que levou ele praticamente à morte. Resumindo a história dele, num compartimento em que ele estava doente, que o médico visitou ele, o médico se afastou e perguntou assim, ele tem familiar aqui? Aí a pessoa disse, não, ele é sozinho, não tem familiar, porque lamentavelmente esse rapazinho aí, ele não dura 3 dias, ele morre, não tem como, não tem saída. E ele ouviu aquela expressão do médico lá no quarto. O que ele faz? Todo ao quebrado, ele se ajoelha ali na sua redinha e faz um voto ao Senhor. Ó Senhor, se tu me curar, eu lerei aonde quer que eu chegue o Salmo de número 23. Por isso é que ele ficou conhecido como o homem do Salmo 23. E esse feito ele fez em frente ao túmulo de Jesus. Ele leu o Salmo 23 porque ele esteve lá em Israel. Então, Deus fortaleceu o pastor Emiliano. Ele saiu da rede, pegou as coisinhas dele, meu irmão, e saiu aqui de Calcaia, ali, Catuana, Calcaia, saiu até, eu acho que já estava em Condado, na Paraíba, foi a pé. Nem dinheiro tinha para pegar um transporte. Ele foi a pé, mais de 500 quilômetros a pé. Então Deus deu essa graça ao pastor Emiliano. E aí a gente vai falar da história do pastor Emiliano em outras oportunidades. Mas eu fico muito feliz em falar desse grande pioneiro. E eu queria reservar aqui pelo menos 30 segundos para você jogar a sua voz. É a voz do pastor Emiliano todinha. E o seu pai, o Zi Ferreira, foi algo assim, dispensa comentário. Pode ser, meu irmão? Eu estou quebrando o protocolo aqui, mas é honroso. Irmão Zi, Pai Senhor, mande uma saudação para os nossos ouvintes. Para mim é um prazer muito grande. A primeira dormida dele nesta viagem, tardezinha, viu uma calçada, olhou assim um prédio, aí, deitou-se, dormiu. De manhãzinha bateu a poeira, quando foi olhar era um cemitério, lá de Primavera. Ele dormiu na calçada do cemitério. E para mim é um motivo de alegria que ele foi meu pastor, foi meu conselheiro, meu amigo. E acima de tudo foi meu pai. É isso que eu tenho para dizer para os irmãos. Amém. Obrigado. Que prazer ter irmão conosco aqui no estúdio. Que Deus abençoe. E nós estamos felizes por a história desse homem que inspira jovens pastores como eu e outros. E que Deus nos ajude a caminhar nos rastros desse grande homem de Deus e deixar também nossa história para outras gerações, assim como foi pastor Emiliano. Irmão Carlos, nós estamos trabalhando aqui essa perspectiva cronológica da história da Assembleia de Deus. Na semana passada nós falamos das igrejas que originaram a Assembleia de Deus, que eram presbiterianas, e nós entramos aqui
no ano de 1914, o próprio pastor Emiliano já mencionou aqui no áudio. Isso. E eu queria que o irmão falasse um pouco desse ano, né? Em linhas gerais, nós vamos entrar trabalhar em mais esse ano de detalhes, 1914. né, sobre os personagens que se destacaram nesse ano, mas a importância desse ano para a história da Assembleia de Deus. Afinal de contas, 2014 completa 100 anos justamente porque foi em 1914 que a Assembleia de Deus foi fundada lá em Tapajé. Muito bem. Por exemplo, essa data cronológica que a gente tem trabalhado no programa e que vai fazer com que o ouvinte da Hora do Centenário venha sempre se ligar, se tornar um ouvinte assíduo, que você já é um ouvinte assíduo da Tempo Central FM, e você ser assíduo com relação à questão histórica e à questão da cronologia dessa história, isso é muito importante. Para a gente falar de 1914, a gente teria 1001 assuntos a tratar com os irmãos. Mas a gente não poderia deixar de dizer, para você compreender a história, da importância do nosso estado, né? Estado do Ceará, e por que não dizer no Nordeste do Brasil, o primeiro local aonde essa chama pentecostal chegou foi exatamente aqui no Ceará. Então o Ceará ele é duplamente abençoado por ser da Federação do Brasil o segundo estado a receber o movimento pentecostal no estado do Ceará. Os cearenses que estavam na comemoração do centenário das Assembleias de Deus no Brasil, eles ficaram emocionados porque foi as primeiras bandeiras a entrarem, foi do Ceará. O primeiro nome a entrar foi do Ceará. Por que a Nazaré? A nossa pioneira Maria de Jesus Nazaré Araújo, foi ela a precursora de trazer essa bendita chama pentecostal para nós aqui no estado do Ceará. No programa passado a gente falou do presbiteriano independente, da presbiteriana independente, que foi a precursora de receber essa chama pentecostal. Hoje a gente está falando para os irmãos de 1914, como era o Ceará em 1914. Né? Para você ter uma ideia, no Ceará todo, em 1914, tinha 1 milhão de pessoas apenas. Quantos milhões de pessoas não tem o Ceará hoje? Né? Fortaleza, possivelmente, eu acho que tinha 75 mil habitantes. Não era um contingente muito pequeno para quase. Hoje em dia é uma multidão que a gente não encontra nem espaço para andar ali, quando você está no centro da cidade. Então a coisa se estendeu muito. Então a gente está falando de uma época onde você fazia os trajetos de casa para qualquer ponto de evangelização, você já se preparava para andar 2, 3 léguas, 4 léguas. Era tudo muito distante de um local para o outro. E a nossa Maria de Nazaré, ela sofreu essa experiência aqui no Ceará, quando ela trouxe o movimento pentecostal. Quando ela tinha 8 anos de idade, ela foi com os seus pais para a região norte do país. Em 1889, o Ceará viveu uma de suas maiores secas. As secas sempre atingiram o nosso Ceará. E essa seca foi uma seca de praticamente 3 anos. Foi 1888, 1889 e 1890. Foi 3 anos de estiagem que o Ceará sofreu. E a Nazaré, ela foi em 1889 para o norte. Lá no norte a gente não tem conhecimento de como a família dela se desenvolveu, mas sabe-se que quando Daniel Berg e Gunnar Vingre chegaram em Belém do Pará, em 1910, que eles chegaram em 1910, e em 1911 que eles vão fundar a igreja, quando eles estavam na Igreja Batista, lá em Belém do Pará, eles já encontraram essa Nazaré, essa bendita Nazaré, porque cearense tem em toda parte, tem em todo canto mesmo. Né? E aí, então, essa Nazaré, ela vai se integrar, juntamente com a Celina Albuquerque, com o esposo da Celina Albuquerque, com a Maria Silva, são 19 irmãos. Eles vão
está unidos com Daniel Berg e Gunnar Wingre, e a igreja vai ser oficializada em 18 de junho de 1911, em Belém do Pará, e lá está a Nossa Nazaré. Então a Nossa Nazaré, já em 1914, ou melhor, antes dela vir, em 1914, quando a Nazaré estava em uma oração para Jesus batizar com o Espírito Santo, que estava a Celina, Nazaré e aqueles irmãos que estavam unidos na primeira igreja, então, no dia 8 de junho, já quase chegando a madrugada. Então, antes que a madrugada chegasse, o Espírito Santo desceu sobre a Celina Albuquerque, no dia 8 de junho, por volta de 11 horas da noite. E aí, quando chega de 12 horas para lá, a próxima a ser queimada com o batismo com o Espírito Santo é a nossa cearense Maria de Jesus Nazaré Araújo, que aí ela tornou-se a segunda, né, segunda pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. E aí a nossa Nazaré, ela ficou no anonimato, meu querido irmão, pastor Zé, ela ficou no anonimato durante as comemorações de centenário da igreja. A Nazaré, até o ano de 2010, não se tinha uma foto da Nazaré, não se tinha uma biografia da Maria de Nazaré. Sabia-se que ela era esse personagem importante da história do nosso movimento pentecostal. Mas a minha perspicácia em tentar resgatar a história da igreja, em busca de documentos, em fotos, eu comprei um livro da CPAD, que foi a comemoração de 1990 da igreja, e quando eu estava folheando esse grande livro, eu encontrei uma foto onde tinha a Maria Silva, tinha a Celina, tinha uma mulher sentada no banco segurando uma harpa, e o esposo da Celina e tudo mais. E eu não tinha a menor ideia que aquilo ali era aquela mulher, a Nazaré. Mas o Espírito Santo, assim como me dizendo assim, olha, é essa aí é a Nazaré. Mas você, como um pesquisador, você só pode afirmar alguma coisa quando você tem um documento que revele aquilo ali que você está. Só o achismo já não resolve muito para quem está querendo buscar a história e repassar essa história dentro de um contexto em que as pessoas possam dar credibilidade. Né? Então, eu sabia que era Nazaré, mas eu não tinha como provar isso. Então eu guardei o livro e fiquei orando a Deus que me desse assim, uma direção de como chegar a essa confirmação. E essa confirmação veio num arquivo público, quando eu encontrei os documentos. Né? Então a Nazaré é essa pessoa super importante. Então a gente vai dando continuidade a 1914, o pastor Antônio José chegou aqui no estúdio, então a gente tem que se curvar aqui, porque é o nosso pastor presidente e deixá-lo, né, pastorzinho, né, deixar um pouquinho do tempo aqui para o nosso pastor. E é isso aí. Nazaré, a gente vai voltar talvez um pouquinho aqui só para o pastor Antônio José também dar os parabéns a esse grande baluarte do movimento pentecostal, que é o pastor Emiliano. E aí, pastorzinho, é com você. Que prazer você ver aqui no nosso estúdio nosso pastor presidente, pastor Antônio José. É uma alegria, e ele começou esse programa e nos incumbiu dessa importante responsabilidade de estar participando com o nosso irmão Carlos Castro. E é uma honra, pastor, recebê-lo aqui no nosso estúdio. O irmão Carlos trouxe aqui um áudio do pastor Emiliano, e ele falou aqui um pouco sobre a história da Assembleia de Deus no Ceará. A gente já transmitiu aqui para os nossos ouvintes. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa figura tão importante na nossa história, que certamente tem uma influência no seu pastorado, porque o senhor foi ovelha dele. Dê uma saudação para os nossos ouvintes e fale, pastor, do pastor Emiliano. Certamente nossos ouvintes gostarão de ouvir um pouco mais sobre ele. Glória a Deus. Meus irmãos, que alegria poder participar um pouco aqui do nosso querido programa do Centenário, a Hora do Centenário, que começou uma vez por mês e agora já estamos uma vez por semana, e eu estou pensando que quando chegar perto já vai ser todo dia mesmo, porque o Centenário está chegando, e cada vez que se aproxima a festa, o nosso desejo é celebrar juntamente com a Igreja Assembleia de Deus, não somente do nosso ministério, mas de todas as igrejas co-irmãs
frutos desse ministério tão abençoado das Assembleias de Deus no Brasil, aqui no estado do Ceará. E todas as segundas-feiras, agora o pastor Osian, nosso querido irmão Carlos Castro, estão com o programa Hora do Centenário, sempre trazendo para os irmãos a história viva desse movimento tão especial, o movimento pentecostal da nossa igreja. E nesse centenário, algumas personalidades que marcaram a nossa história, e hoje especialmente o pastor Emiliano, não é isso? Exatamente. Pastor Emiliano, que está hoje em destaque. O irmão Carlos tem pérolas preciosas. Nós também temos aquele famoso LP, né, ainda, em que ele relata de viva voz a história da igreja. Foi esse áudiozinho que a gente trouxe. E foi esse áudio, foi, irmão Carlos, que maravilha. Então, irmãos, eu me alegro muito. Pastor Emiliano foi um obreiro que despontou no cenário da Assembleia de Deus Cearense. Não foi por acaso, creio que por providência de Deus. Um homem leigo de letras, né, ele era pedreiro de profissão, mas depois que teve um encontro com Cristo, Deus lhe deu dons preciosos. Na verdade, a gente pode dizer que ele era um autodidata, exímio pregador da palavra, grande ensinador. Pastor Emiliano era conhecido nas assembleias, nas grandes festividades da Assembleia de Deus no Brasil, nas convenções nacionais, nas conferências. Né? Ele era requisitadíssimo como preletor, gostava muito de viajar, e também quando ele chegava, e que só para participar, geralmente ele tinha oportunidade, e quando se chamava o pastor Emiliano, dizia assim: vamos ouvir agora a voz da experiência, Emiliano Ferreira da Costa, né? E o pastor Emiliano estava lá levando aquela palavra. E eu tive assim, um privilégio muito grande, que quando nasci na fé, nasci no ministério do pastor Emiliano, em 67. E acompanhei o pastor Emiliano no início da sua trajetória, juntamente com meus pais, em algumas viagens, com o menino, o Zi, que é bem mais velho do que a gente, né? O Zi era um motorista na época, né? E o Zi eu chamo de Assembleossauro, né? Está aqui no estúdio. O Zi dirigiu o carro e eu ia ali. Eu não sei se eu ia de penetra, o Zi, mas eu ia porque gostava de andar com meu pai. E a figura do pastor Emiliano era uma figura assim, muito carismática. E a gente que era jovens gostava de ficar ali perto, ouvindo conversa. E às vezes, quando não era para ouvir, meu pai disse: agora vá para ali, né? E a gente ficava querendo ouvir aquelas conversas do ministério, né, das convenções. E o pastor Emiliano, ele gostava muito também da questão das visitas nas casas. E dificilmente passava-se um mês para que ele não visitasse a casa dos nossos pais. Houve uma época também que a igreja, às vezes nem sempre o carro estava disponível. O carro do meu pai às vezes servia, ele ia em algum momento com o pastor Emiliano. E ficou aquela amizade muito grande. Foi uma época da história da igreja no Ceará, em Fortaleza, principalmente, de maior crescimento, eu posso dizer, de maior crescimento numérico, quantitativo da membresia da igreja. Foi a época do ministério pastoral do pastor Emiliano Ferreira da Costa. Eu tenho alguns privilégios de poder ter participado desse tempo, como membro da igreja, como jovem, depois casado. E o meu casamento ele não pôde fazer porque exatamente no dia ele estava internado, estava hospitalizado com uma crise muito grande. E ele não veio, sentiu muito por isso. Porém, o pastor Emiliano, culto de doutrina, era um momento exponencial, porque eu, como jovem, sempre gostei de ouvir a palavra. E eu saía de casa de ônibus e chegava cedo no tempo central. E quem não colocasse a Bíblia no canto e ficasse lá, não ia assistir o culto sentado, porque alguém ia tirar sua Bíblia. Quando chegasse, a Bíblia já estava lá no púlpito lá para ser entregue. O irmão perdeu a Bíblia, não é? Porque alguém já tinha tirado. Não dava tempo nem de você tomar água, porque alguém pegava o seu canto. Então eram tempos maravilhosos e Deus usava muito o pastor Emiliano naquele culto de doutrina. Eu tenho assim na mente várias e várias mensagens que ele pregou ali naquela época. E depois, quando chegamos ao ministério já pastoral, tive a honra de receber a imposição das suas mãos para o diaconato, para o presbiterato da igreja, ser empossado na congregação, dele ir na minha casa, depois de um culto na Grande Lisboa, e passa lá e disse: olha, doutor Zé, ele apertou na campainha, 9h da noite, quando eu olhei o pastor Emiliano, eu estava só de bermuda,
sem camisa, e disse assim, pastor Emiliano, eu vou vestir aquele. Não, senhor, porque é isso, você está em casa. Aí entrou aquela conversa, ele, pastor Emiliano, dava aquela risada dele muito grande, né? Conquistava todo mundo. E ele disse, olha, eu vim aqui só lhe dar um recado, é ligeiro. Eu, essa noite, estava orando a respeito de alguém para dirigir a Grande Portugal, e esse alguém vai ser você. Eu disse, não, pastor, eu não quero não. Meu negócio é o Ministério da Música, do Louvor. Eu disse, não, mas não tem problema não, isso não empata nada. Se você vai ser consagrado a diácono, viu? Vá preparado agora. Não, não quero não. Se você não quer, é outra coisa, mas vem dar o recado de Deus. Se você mudar de ideia, esteja lá, porque o negócio é sério. Eu não ia perder meu tempo passar aqui com conversa fiada. Aí eu vim preparado. O pastor Emiliano, o recado dele era curto e grosso, né? E ele era assim. E realmente assim começou, e depois estivemos comissionados por ele para ir para o interior, e eu fui aqui o último pastor consagrado pelo pastor Emiliano, na gestão dele. Eu e o pastor Carneiro lá de Quixadá. Fomos nós dois naquele dia, e mais 2 evangelistas. Fomos consagrados fora do período convencional, porque havia uma necessidade. Antigamente era assim, a Assembleia Geral Extraordinária, o pastor Emiliano, irmão, Assembleia Geral Extraordinária. Começava ali, ele terminava, e os irmãos diziam amém. E não tinha muita dificuldade para fazer as coisas, né? O estatuto era muito simples. E ali, naquela Assembleia Geral Extraordinária, no dia de Santa Ceia, ele já fez a consagração, já nos comissionou para pastorear Juazeiro do Norte. Então, irmãos, falando mais do pastor Emiliano, dizer do grande empenho dele. Era um homem que estava sempre disponível em todos os recantos desse estado, e tinha um vigor muito grande. Até que a enfermidade, o diabetes muito alto, etc. e tal, ele diminuiu um pouco mais. Mas o pastor Emiliano nos deixou um legado muito especial em todo esse estado. Não somente na questão que mais me marcou do pastor Emiliano, era a graça da autoridade espiritual sobre ele para a ação pastoral. Ele, nas reuniões, quando surgia algum conflito, como sempre isso é possível, né, no meio das lideranças, e alguém dizia assim, mas pastor Emiliano, eu não concordo, não aceito, não vai ser assim. Ele disse, meu irmão, então, sendo assim, eu deixo você nas mãos de Deus. Qual é o próximo assunto da pauta? E ele já mudava. O irmão não queria compreender, né? Então, e logo depois as pessoas compreendiam. Eu disse, não, realmente é assim. E eu poderia contar aqui vários episódios de um dia que o irmão disse assim, não aceito, não concordo. E lá naquele lugar, daquela cidade, ninguém me tira, viu, pastor Emiliano? É verdade, meu irmão, você está certo. Só Deus pode tirar. Aí isso, 11 para 12 horas da manhã. Começou o almoço, né? Aqui no refeitório da igreja. De repente, aquele pastor, na hora do almoço, passou mal, começou um infarto. Se não fosse o pastor Israel fazer os primeiros socorros, ele não tinha escapado. E o homem melhorou, foi ali na antiga assistência municipal, né? Quando foi na reunião da tarde, ele já estava. Aí ele pediu a palavra. Seu irmão, fulano quer a palavra. Irmãos, eu queria me pedir perdão. Ele começou a chorar, né? Porque eu levantei a mão contra o homem de Deus, eu ia morrer, mas agora eu quero sair de lá e agora. Para onde é que eu vou, pastor Emiliano? Então, quer dizer, são esses episódios que ele disse, a mão de Deus pode te tirar. E realmente naquela mesma tarde aconteceu um episódio. E por que aconteceu? As coisas de Deus são assim. Deus queria ratificar, né, mais uma vez, que ali estava alguém que tinha recebido a autoridade do Senhor. E aquela autoridade era respeitada. Então o pastor Emiliano era um homem muito respeitado, mas não somente pela sua autoridade como presidente, mas porque a graça de Deus era sobre ele, e um homem honrado e abençoado por Deus que ainda faz muita saudade. Eu acredito que o período de pastorado do pastor Emiliano foi um período longo, né, de 25 anos, 23 anos, foi por demais especial para a história da Assembleia de Deus no estado do Ceará. Foi um tempo em que a obra evangelística no interior do estado teve um progresso incrível. E na capital foi a época também em que foi acelerado o crescimento das congregações, os números de obreiros, grandes eventos como o Jubileu de Ouro, a Convenção Nacional que esteve aqui,
todos esses eventos grandes aconteceram na gestão do pastor Emiliano Ferreira da Costa. Você falar que ele trouxe David Wilson para cá, né? Trouxe David Wilson para cá, Bernardo Johnson sempre estava aqui, Maurício Cerolo, estavam sempre por aqui, em grandes eventos nessa capital. Então, irmãos, é uma bênção poder compartilhar da história da igreja e se sentir inserido nela, parte dela, e relembrar esses dias tão especiais aqui com o pastor Emiliano e saber que a história da igreja cresce, né? A história da igreja segue, chegou o centenário, mas o centenário não estaria acontecendo sem que estes homens, né, não fossem citados. Eles têm parte integrante, escreveram história, né, viveram essa história, marcaram a história, e agora nós outros, né, de outra geração, estamos dando seguimento ao que eles fizeram, procurando imitar, né, todas as boas obras e as virtudes desse homem de Deus, com a graça do Senhor, para que a obra de Deus continue marchando firme e forte, e o nome de Jesus seja exaltado, e o reino de Deus implantado nos corações de todos aqueles que creem em Jesus como Salvador. Que bênção, né? Pastor Emiliano Ferreira da Costa, grande homem de Deus. Que maravilha. Deus abençoe todo o povo de Deus que está nos ouvindo e esses relatos tão importantes que o nosso pastor presidente acabou de nos repassar. Histórias belíssimas que certamente edificam a nossa fé. Valdemar, vamos de um hino aqui, e nós vamos daqui a pouco voltar e continuar esse assunto tão gostoso que eu sei que você está apreciando. Que Deus te abençoe, são 11h45 na Grande Fortaleza. Quer dizer, se o pastor Emiliano fosse vivo hoje, era 97. O festão aí era grande, era 97 anos. 19 de maio de 2017. Vai cair na hora do almoço, Cássio? Vai? Eu vou almoçar, mas na hora do seu almoço nunca é a hora do meu, né? Então posso ligar, né? Mas gravar para não passar. Ei, irmão. E aí? Daqui tem o que ele Vai morar o vai ter dia de compromisso. 3 amanhã. Dá pra tu A gente grava. Estava usando a parte da alimentação para ir. E nem tinha mais gasolina para ir, nem táxi para pagar e nem comida para comer. Aí a Betel contou isso aí no final, que uma irmã que estava visitando, aí chegou e deu a moto, através do PROAM. Essa hora aqui é 3 horas da tarde, é a única alimentação delas. De manhã não tem, almoço não tem. Então, para controlar o tempo entre o período da manhã e da noite, eu estou indo balançado assim, cantando naquela ali. A banda de lá? Oi, não, vocês. Foi mais ou menos assim. Aí Mas mesmo, a gente Eu vou aqui no... a gente entrou. Aí Não vai querendo, né? O negócio flui, né? não é querendo dizer que é melhor, mas bicho, foi um negócio. Peguei 20 minutinhos. Só uma reflexãozinha O mesmo. pessoal ficou maravilhado, sabe? Organização, né? Organizadozinho, a gente cantou 5 músicas lá. Estou montando uma equipe de representantes para atender a minha agenda. Viu, Cássio? Ademar foi o primeiro escolhido. Quando tu for pra esses cantos assim, cara, é interessante a gente ir todo mundo e mostrar como é que a gente tá fazendo aqui. Rapaz. Rapaz, eles Não, ficaram... eu vou fazer agora que nem eu vou, só vou com uma banda. Você lembra que os pais não têm um gato na vida? E 8 páginas. Só 8? 8 de frente e 8 de verso. É o máximo que pode ter. Programa A Hora do Centenário, com o pastor Ozean Gomes. Participação do Aí se o historiador cara falar pra Carlos você depois, Castro. você não pode ligar com calma. Estamos de volta, acabamos de ter a participação do nosso pastor presidente, pastor Antônio José, que nos deu mais relatos sobre a vida, o